Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Áries. Lembrando que para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda. E também tem o link aí do clube de membros na descrição do vídeo. Vai lá participar, é uma forma de apoiar aqui o canal e olhe direitinho como é que funciona, ela tá explicando, tem alguns níveis que dão acesso a conteúdo exclusivo, então veja como funciona. Obrigada pela sua presença aqui. O que a gente pode saber para Áries? Eu sei que a nossa conversa, ela gira em torno de falar assim, Áries, vamos perceber os momentos em que a gente, ao invés de estar colaborando com a energia do momento, a gente pode, sem querer, até estar quase lutando contra a energia do momento, tá? Aí a mensagem fala assim, tem uma coisa que é fundamental, que é a flexibilidade. Muitas vezes se oferecer a flexibilidade para se permitir atravessar um momento da energia que é entre dois mundos. Essa carta de entre dois mundos fala sobre processo de transição entre uma fase e outra, e bem esse pedacinho aqui é quando a gente tá vendo a desconstrução do que a gente conhece enquanto o novo ainda não se formou, né? Então, seja flexível, também assim, estar confortável com as coisas indefinidas, entendeu? Esse tipo de flexibilidade é importante nesse momento. E às vezes a gente pode se ver brigando com isso até por medo, ansiedade, né? Ou uma cobrança aí de ser, fazer, resolver e tudo mais. O que mais que a gente pode falar sobre essa? Olha só, a carta da confusão, que também foi inspirada nessa carta que eu disse o que eu disse. Ter uma relação pacífica com o indefinido. Estar confortável com o desconforto do momento, entendeu? Essa flexibilidade de saber escolher as suas batalhas. Essa flexibilidade de não sucumbir a medo de falta, de não sucumbir a maus acordos por conta do medo de falta, pensamento de escassez e tudo mais. Então a mensagem tá falando assim, não para dizer que é uma previsão negativa, mas para reconhecer, é desafiador passar por esses pedaços do caminho, sim, mas a gente consegue, né? Então, não tenha pressa de firmar, enraizar nesse momento. Quem dirá pressa de resolver, ter feito, resolvido, formado, conquistado? Não é a característica desse momento. Embora, se você se vê conquistando coisas bacanas aí pra você nesse momento, amém, que bom, entendeu? Mas esse é um momento, por conta dessa característica de se ver atravessando essa energia do incerto, para todo ser humano, tá muito propício a lutar por vitórias vazias, e então aí mais se atrapalhar do que se ajudar, sucumbir a medo de falta e tudo mais, como a gente falava. Mas que mais que a gente pode dizer para Áries nesse momento? Essa carta, ela fala muito comigo sobre o que era necessário, já foi feito, está pago e agora se é livre, né? É uma carta que fala de abundância também, mas ela muito me fala sobre o que se oferece não é devido e também o que se recebe não tem dívida com aquilo. Então, o foco é esse, o foco é olhar para frente e quanto mais você reconhece a beleza disso, melhor. Mas o que eu pausei é porque eu ouvi assim também que, de um jeito mais pragmático, para muitas pessoas, é um momento, não é que não é propício, mas é sábio... É sábio não ancorar a tua energia, não firmar acordo quando vem dessa motivação de, bom, mas não tem outra pessoa, não, bom, mas não tem outra oportunidade, não tem outra questão, por medo de falta, por pensamento de escassez, entendeu?
é bem desfavorável isso. Aí aqui tem energia de proteção na mesa. E aí uma mensagem que diz assim também. Tem coisas que acontecem nesse momento para te ajudar com isso, para mostrar aonde tem algum tipo de conflito, para trazer à tona, para trazer para a superfície, trazer à tona coisas que já estavam ali, dentro daquela pessoa, debaixo das camadas daquela dinâmica, daquela situação. Então, para ajudar a não ficar firmando o passo, enraizando, ancorando em maus acordos, más questões, é uma mensagem que diz, então eu puxo para fora, puxo para a superfície, para se mostrar, para que você consiga se permitir a atravessar para uma próxima fase. Eu mostro, eu revelo para você, para que você veja o que é desfavorável. Então, assim, a mensagem falava sobre atravessar esse pedaço do caminho que tem uma névoa, né? E isso cumpre com um papel também. E a importância e a beleza de não agir a partir do modo de sobrevivência, medo de falta, como a gente conversava. Só que também o universo sabe que, poxa, ser humano, né? Então, em situações em que isso possa ficar mais difícil, sem problemas, o universo revela a problemática ou que está em conflito, fora de equilíbrio em relação àquela situação, para que você possa, em paz, então, seguir teu caminho, seguir teu rumo e, como falamos, não firmar acordo, não ancorar, não firmar compromisso com certas pessoas, certas questões, quando o momento é de movimento. Aí tem uma coisa assim, o que você quer falar? Tá. Tem uma coisa, para fluir, aqui elemento água e as ondinhas, né? Então é um pedido para fluir. Esse é um momento de movimentar e não necessariamente de ancorar. O que for possível e necessário vai vir à tona, como a gente viu. Aí essa mensagem reconhece também que então você pode se ver se decepcionando às vezes com alguém ou com alguma situação. Mas então isso é uma bênção. Porque a questão principal é essa, é para você movimentar, para você continuar. E não fosse vir à tona isso aí que a gente estava conversando, essas coisas, né, em conflito e tudo mais, talvez você fosse aí se desdobrar para ficar, para manter, para não permitir mudança, para não fazer o que você tem que fazer. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia? Olha lá, cocriação. E aqui vem com o espírito da aranha, da mulher-aranha, que é uma carta, uma energia que fala muito de autonomia, sobre já ser o que precisa ser e já ter o que precisa ter para criar aquilo que se deseja. Então tem muito uma energia de preparo. A andorinha, uma ave migratória aparecendo aqui, reforçando essa coisa desse movimento. Aí essa carta fala assim, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o meu melhor para fazer o melhor da situação. Então, quando você atravessa as situações, faça o seu melhor. O seu compromisso é isso, que você vai fazer o melhor das situações, o melhor dentro do que está na sua capacidade, do que é possível, dentro de um contexto, e é isso. Fazendo apenas o seu melhor, assim, eu vou fazer o meu melhor para fazer o melhor dessa situação. Também não vejo assim uma mensagem de... não é uma mensagem de ambição, é uma mensagem de paz, entendeu? Eu vou fazer o que está ao meu alcance, eu vou trazer uma boa intenção, uma colaboração, mas eu vou deixar que as coisas se desenrolem na direção que elas podem e devem se desenrolar. Eu não vou tentar controlar o resultado, nem a jornada. Eu não vou tentar ficar convencendo, justificando, querendo trazer comigo, ou vou ficar aqui nessa situação para ver. Não, eu tô oferecendo o meu melhor dentro do que é responsável, né? Com você.
Aí essa mensagem diz duas coisas. Quando você traz essa mentalidade, a primeira questão é que a sua percepção pode se transformar. Você, quando está com essa mentalidade, você pode se abrir a alternativas, caminhos, opções que antes você não tivesse considerado. Então vai tirando alguns apegos a um jeito de fazer as coisas, e aí você vai se flexibilizando e vai descobrindo outros caminhos, outras formas. Essa energia, ela tem muito esse papel também, de te fazer olhar para direções que muitas vezes antes você não estivesse considerando. E tá tudo bem, é que chegou agora, é a hora, o momento de considerar. Agora é a hora. Aí essa mensagem volta na conversa de maus acordos a partir de apego, tá? E no grande esquema então não vou mergulhar muito mais fundo aí, porque eu acho que a gente já falou o suficiente para entender, né, essa parte. Mas ela se confirma aqui de novo, com o 7 de espadas e o 4 de ouros aqui. Mas no grande esquema das coisas, isso é uma energia de transformação. Pode haver um padrão, uma tendência, né? Uma tendência motivado por algumas coisas do que a gente falou, a firmar passo com maus acordos. E fundamentalmente falando aqui, um mau acordo onde aquele acordo não te favorece. Entendeu? Pode favorecer o outro, pode ser muito bom para o outro, mas não te favorece. Então essas coisas vêm à tona. Aí, esse momento marca a conclusão e o encerramento de uma tendência a achar que você precisa do outro, te falta algo, outra pessoa ou alguma coisa para criar aquilo que você deseja. A gente já falava da autonomia e essa carta fala de uma figura nessa história aqui que acha que a permissão, a capacidade tem que ser dada para ela conseguir criar aquilo que ela deseja, e aí descobre que não, que ela já tem tudo isso. Então você veja, tem uma dobradinha aqui de mensagens. Então, achar que você precisa do outro, nesse grau aqui, como a gente tá vendo, não é que, né, ninguém é uma ilha, mas estamos falando do desequilíbrio, lógico, né, do excesso. E aí, como isso é um prato cheio, para energia que adora quem quer oferecer, adora quem quer ser necessário para receber, para ter e receber, sem a intenção ou a capacidade de também oferecer. Por isso que é mau acordo. Então, tem uma similaridade aqui com algumas coisas que eu conversei em Aquário. Então pode valer a pena ver Aquário. Aí assim, ó. Tem a névoa, como a gente falou. É característica da energia, a névoa não é nossa inimiga. Ela tá ajudando a guiar em situações que, se não fosse a névoa, ou a gente ia se intimidar, ou a gente ia achar que aquela era a direção errada, enfim. A gente ia mais se confundir também. Então a névoa, e não saber algumas coisas, eu tô falando isso de novo porque a gente tem a carta dos segredos aqui, ela cumpre com o seu papel. Aqui é a carta da comunhão, e ela pede que a gente observe o que acontece à nossa volta, as histórias, as pessoas, como um universo que está dialogando com a gente. Um universo que está dialogando com a gente para mostrar algumas coisas pra gente. Então, observe. Às vezes a história não é com você, o assunto não é com você, mas a coisa está acontecendo de um jeito que está te chamando a atenção. Então pode ser que ali tenha alguma coisa que também sirva para você naquela história, que é do outro, sobre o outro, que você não tem um envolvimento pessoal, inclusive, sabe? E aí presta atenção principalmente em histórias que te colocam para refletir sobre a autoridade interna, a importância de ouvir a própria intuição e o saber que existem vários caminhos para chegar numa direção. Então olha essa combinação de coisas, tem vários caminhos para chegar numa direção. É melhor seguir, é recomendado, é fundamental ouvir a própria intuição e acreditar em si mesmo. A autoridade interna é muito sobre isso.
que mais que a gente pode saber para Áries nesse momento? Ó, transformação aparecendo novamente, tá? Escorpião também. Se não me engano, em Escorpião apareceu muito energia de Marte. Já está postado aqui no canal já. Eu sei que eu já falei de Aquário e agora eu tô falando de Escorpião. Faça como funcionar para você, tá? Se você não for assistir essas leituras, tá tudo bem. Talvez tudo que você precisasse ouvir tava só nessa aqui. Mas eu sei que as energias estão se conectando e eu faço essa escolha de compartilhar com você para que você se beneficie da clareza que eu tô recebendo com as mensagens também, tá bom? Vamos lá. Uma orientação final para Áries. Urano, que é regente de Aquário. Não é por nada não, mas eu disse, eu avisei. E o Sol. O Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, também é uma carta de iluminação, né? Uma das cartas mais otimistas do baralho. Casa 8, regida por Escorpião. Ai, as cartas são maravilhosas. Uma transformação na sua rotina, nos seus hábitos, no seu cotidiano. Tem a transformação de um jeito de pensar, tem uma reprogramação mental aí acontecendo. Tá mudando uma forma de pensar e isso, consequentemente, também vai mudando o seu jeito de viver. Vou resumir assim. E aí temos o nó do norte, que é a direção que a sua alma quer ir. A partir de você... Então, você está sendo guiado por essa névoa, inclusive... Você não precisa saber de como a salsicha é feita. Já ouviu essa expressão? A gente não precisa saber de como a salsicha é feita, mas você está sendo guiado para concluir questões importantes que precisam ser concluídas, que estão enraizadas. Falamos tanto esse termo aqui também, né? Casa 4. Casa 4 fala de questões ancestrais, questões familiares ou questões enraizadas, condicionamentos. Então, para muitas pessoas é você se libertando de um condicionamento também, entendeu? E isso, cada vez mais, você vai vendo a sua vida na materialidade mesmo, no cotidiano, no dia a dia, mudando. E aí não vamos esquecer que uma das minhas partes favoritas dessa energia é que essa parte veio associada ao nó do norte, direção que a sua alma quer ir, o seu caminho, a vida que você valoriza, como você quer viver, entendeu? Muito bem, Áries. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte e até a próxima.